Nós vamos meditar em um texto onde fala sobre a condenação dos homens e o perdão de Deus. Esse é o tema da nossa mensagem, a condenação dos homens e o perdão de Deus. Nessa mensagem nós vamos meditar sobre um texto muito conhecido que é da mulher pega em adultério. E eu queria que você abrisse o seu coração para que você possa receber a palavra do Senhor e aprender aquilo que ela quer nos ensinar. Eu fico muito feliz de poder estar aqui com os irmãos e antes de nós lermos o capítulo 8, que é onde nós vamos meditar, o último versículo do capítulo anterior, ele fala assim: então todos foram para casa. E aí no capítulo 8 começa, nós vamos ler 11 versículos e diz assim: Jesus voltou ao Monte das Oliveiras, mas na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo. Logo se reuniu uma multidão e ele se sentou e a ensinou. Então os mestres da lei e os fariseus lhes trouxeram uma mulher pega em adultério e a colocaram diante da multidão. Mestre, esta mulher foi pega no ato de adultério, disseram eles a Jesus. A lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O Senhor o que diz? Procuravam apanhá-lo numa armadilha, ao fazê-lo dizer algo que pudessem usar contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse: aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Então inclinou-se novamente e voltou a escrever no chão. Quando ouviram isto, foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher, no meio da multidão. Então Jesus se levantou de novo e disse à mulher: onde estão seus acusadores? Nenhum deles a condenou? Ela respondeu: não, Senhor. E Jesus disse: eu também não a condeno, vá e não peques mais. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos por essa palavra revelada, que ela é viva, é eficaz, é inerrante, que nós possamos ser abençoados, Pai, que nossos corações possam ser transformados hoje, Pai, por aquilo que ela pode fazer nas nossas vidas, através do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Irmãos, aqui, a primeira coisa que nós vemos é que Jesus está em um lugar. Ele está no Monte das Oliveiras. Se nós formos passear pelos evangelhos, vamos perceber que o Monte das Oliveiras, o Jardim do Getsemane, era um dos lugares preferidos de Jesus para orar. Então ele estava ali. Uma multidão se despediu, como foram para suas casas, como estava no último versículo do capítulo anterior. E ali, para a gente pensar em horário, seria aquele horário da manhã, a madrugada já estava acabando, o sol estava aparecendo, a escuridão estava indo embora, e a luz estava vindo sobre aquele lugar. Só que a única luz que estava vindo sobre aquele lugar era a luz do sol, porque o coração daquelas pessoas estava em profunda escuridão. E nós vamos entender o porquê. Então Jesus ele estava em um lugar. Onde era esse lugar? Nós podemos ver que era um dos lugares favoritos de Jesus, porque ele sempre está passeando por esse jardim do Getsemane, que fica no Monte das Oliveiras. Eu queria que para nós meditarmos nessa palavra, você imaginasse o ambiente. O jardim do Getsemane, os Montes das Oliveiras, era um lugar com muitas árvores, é até hoje. Então imagina um monte muito bonito, um lugar muito bonito. Só que imagina o clima que estava. E aí nós aprendemos a primeira situação. Imagina a atmosfera daquele lugar. Jesus, após ensinar uma grande multidão, ele estava ali e chegaram com uma mulher. Aí eu queria que você imaginasse aquela mulher sendo arrastada, a confusão que não virou aquilo ali, porque às vezes, irmãos, nós podemos agir como Jesus. Só que o reagir como Jesus é o que vai exigir da gente realmente, se nós temos um coração quebrantado ou não. Porque agir, você pode sair da sua casa, chegar na igreja, planejar como você vai agir e cumprimentar os seus irmãos, as suas irmãs, cumprimentar e tratar os seus funcionários, os seus vizinhos. Mas quando você é confrontado, que você é pego de surpresa, que você está desprevenido, é que realmente aparece quem você é. E Jesus, ele reagiu como Jesus. Ele reagiu como de sempre, com muita sabedoria, com muito amor, com muita compaixão. Irmãos, uma curiosidade sobre esse texto é que tentaram arrancar ele da Bíblia. Por quê?
Algumas pessoas do tempo antigo, né, imaginavam que as mulheres poderiam usar esse texto como pretexto para o pecado, para o adultério, para falar, não, se Jesus deixou aquela mulher ir sem morrer, a gente tem uma desculpa para adulterar. Então tentaram a todo custo arrancar esse texto da Bíblia, mas o Senhor o guardou e Ele está aqui para que nós possamos aprender com Ele. Ele não se tornou um pretexto para o pecado, mas um pretexto para a graça de Deus nas nossas vidas. A graça, não é uma forma, uma desculpa para nós pecarmos, mas a graça é um combustível para nós fugirmos do pecado. Irmãos, aqui a gente vê que o interesse dessas pessoas que levaram essa mulher até Jesus não era zelo pela lei de Moisés, não era preocupação com o casamento desta mulher, não era preocupação com Jesus, não era nada disso. O interesse dessas pessoas era apenas uma armadilha desleal para tentar pressionar Jesus contra 3 tipos de pessoas: contra a lei de Moisés. Então, se Jesus falasse assim, não, vá e não peques mais, que ele vinha perdoando o pecado de muitas pessoas, o pessoal ia falar, não, então você está indo contra a lei de Moisés, e isso a gente não tolera. Então eles tentaram Jesus contra isso. Eles queriam que Jesus perdoasse os pecados delas ali, no sentido de vai, não peques mais, sem uma punição, para quê? Para poder acusar ele. O segundo grupo de pessoas que eles tentaram Jesus foi contra os romanos, porque se Jesus fala, não, a lei do meu servo Moisés deve ser cumprida, então vamos apedrejar, aí Jesus ia ser pego pelos romanos, porque o único que poderia determinar uma sentença de morte eram os romanos. E também eles estavam pressionando Jesus contra a opinião pública. Então eles não tinham interesse na restauração. Eles estavam interessados era na acusação, em derrubar Jesus, em pegar Jesus em algum ponto por inveja, por ciúme, por tudo que nós já conhecemos dessa história. Era uma forma desonesta que eles estavam agindo. E a gente vê aqui que no tribunal dos homens, esta mulher foi humilhada. No tribunal de Deus, ela foi perdoada. Jesus, ele não fez vista grossa para o pecado, que algumas pessoas podem falar, até as pessoas que tentaram arrancar esse texto das Escrituras. Ele não fez vista grossa para o pecado, por quê? Ele não anulou o pecado dessa mulher, ele não falou assim, olha, você não pecou, vem aqui, tadinha de você, o que você fez não é grave. Ele falou, não, vá e não peques mais. Ele deixou uma ênfase, vá e não peques mais, não volte à velha vida. Então Jesus, ele não fez vista grossa para esse pecado. E aí, irmãos, nós vemos 3 pontos que nós podemos aprender dentro dessa história. E o primeiro ponto é a dolorosa condição de uma pessoa acusada. Uma pessoa que recebe uma acusação. Como é difícil ser uma pessoa acusada, embora fosse verdade que ela estava em adultério, porque ela foi pega em adultério. Algumas versões falam em flagrante adultério, ou seja, ela não poderia negar que ela pecou. Ela não poderia negar que ela adulterou. Só que a condição de uma mulher pega, de uma pessoa acusada, ela é muito dolorosa, porque ela foi humilhada, ela foi arrastada publicamente, não por zelo alheio a ela, mas por revolta e dureza de coração das pessoas. Esta mulher, se nós formos perceber aqui o enredo, estava acontecendo nesse período a festa dos tabernáculos. E esta mulher, ela aproveitou a oportunidade da festa dos tabernáculos para pecar. Ela traiu seu marido, quebrou uma aliança, ela quebrou a aliança que tinha feito de não poder se entregar a outro homem, de guardar uma aliança, e ela quebrou essa aliança. Ela não poderia negar o seu adultério, ela foi humilhada publicamente, e era um pecado passível de morte. E aí a gente entende que a condição de uma pessoa que é acusada, ela não é fácil, irmãos. E por isso nós devemos ter cuidado para quando vamos acusar alguém. Às vezes hoje a rede social deu voz a muitas pessoas e fica muito fácil as acusações sobre as pessoas. Às vezes a pessoa quer manifestar uma opinião e essa opinião, se nós fôssemos contextualizar para os dias de hoje, é um apedrejamento virtual. Muitas vezes a opinião pública hoje acusa e esmaga até aqueles que realmente são culpados. Alguns anos atrás, talvez você que me assiste lembre
dessa situação, mas foi pego um jovem no Brasil em roubo. Ele foi flagrado num momento de roubo. Então não havia como negar. Só que esse jovem que foi pego roubando, tatuaram na testa dele assim: sou ladrão e vacilão. Era uma difícil condição, era doloroso para aquele jovem isso, era humilhante. E algumas pessoas têm que humilhar mesmo. Quem manda roubar poderia estar trabalhando. Irmãos, a gente não tem que concordar com o que ele faz, nem nada nesse sentido. Mas nós não podemos humilhar ainda mais uma pessoa na condição de pecado. E o que me assustava é que eu via alguns crentes felizes comentando aquela situação, como se fosse algo glorioso para ele fazer. Não, tem que ter pena de morte para ladrão, tem que ter não sei o quê, e aquele apedrejamento virtual. Então a condição de uma pessoa acusada, ela é difícil. Imagina você que conhece talvez um casal que um dos parceiros ali caiu em adultério. É difícil a condição, é difícil você cair nesse pecado terrível, você se arrepender, e muitas vezes as pessoas reterem esse pecado, porque tem gente que já foi perdoado pelo marido, perdoado pela esposa, só que a forma como ela é conhecida no coração de muitas pessoas é: tem que ficar esperto, porque já traiu, não sei o quê, e as pessoas retêm o pecado dessas pessoas. Nós precisamos entender que a condição de uma pessoa acusada, ela é dolorosa, e nós não podemos contribuir para ainda mais dor sobre estas pessoas. Não estou dizendo que o pecado tem que passar a mão, que tem que ter impunidade, que aquele jovem não deveria ser punido. Ele deveria ser punido sim, dentro dos rigores da lei, ser preso e tudo mais. Mas a gente não pode causar ainda mais dor a essas pessoas e sofrimento fora daquilo que é estabelecido por Deus. A segunda coisa que nós aprendemos nesse texto está entre o versículo 4 e o 7, que fala sobre a crueldade dos acusadores. Irmãos, eu queria que vocês prestassem muita atenção, porque uma das traduções para a palavra Satanás, diabo, é o acusador. E a crueldade dos acusadores, ou seja, a crueldade do diabo, a crueldade de Satanás, a crueldade dos acusadores, ela é terrível. E nós não podemos ser acusadores, nós não podemos ser aquelas pessoas que apontam o erro por apontar. Vem aqui. As pessoas pegaram uma mulher que estava em pecado, só que pegaram ela, arrastaram ela publicamente, a vergonha pública, para acusá-la, não para restaurá-la. E isso é terrível. Esses caras, essas pessoas, esses fariseus, eles foram grosseiros, eles queriam desestabilizar Jesus, eles estavam apenas querendo condenar e não restaurar, eles estavam minando a pessoa de Jesus, no sentido de tirar toda a credibilidade dele. Eles foram cruéis, foram acusadores, e aqui a gente pode aprender uma coisa: aqueles comentários sutis que talvez saem na tua família, no teu ambiente de trabalho, desvalorizando outra pessoa, é ser um acusador. Às vezes, talvez você chega lá no teu trabalho, e tem uma pessoa que às vezes você compete um cargo, que você não gosta muito dela, e você tece aquele comentário acusando ela de algo, às vezes não é de algo tão grave quanto um adultério, uma traição, mas você está minando o relacionamento dela com outra pessoa, você está minando o relacionamento dela. E isso é o que essas pessoas fizeram. Eles estavam minando o relacionamento de Jesus com as pessoas, com os romanos, com a lei, e eles eram totalmente grosseiros. Eles eram hipócritas. Errei a palavra, hipócritas. Eles eram hipócritas por quê? Eles falavam: não, nós estamos guardando a lei, nós temos zelo pela lei. Só que no coração deles estava o quê? Vamos matar Jesus. E qual que é um dos 10 mandamentos? Não matarás. No coração deles, vamos matar. Na boca, nós guardamos a lei. E muitas vezes é isso que acontece no meio de alguns cristãos. Eles falam da boca para fora, mas no coração está planejando tantas coisas terríveis. Fala de honra, mas no coração desonra. Fala de lealdade, mas no coração é desleal. Fala de amor, mas no coração não tem um pingo de amor para com o outro. Então eles eram hipócritas, porque queriam zelar da lei no seu falar, mas no coração queriam matar o Senhor Jesus. Chamavam Jesus de mestre, mas maquinavam contra ele. Eles foram maliciosos, porque eles trataram aquela mulher como um descarte.
Eles evocaram a lei de Deus ali. A palavra de Deus, irmão, ela serve para amar as pessoas, para ajudar as pessoas a encontrarem um caminho para o Senhor, e não apenas para atacar elas. Eles tiveram uma conduta reprovável. E quantas vezes nós olhamos no mundo, né, cristão, mundo gospel, né, no meio de algumas pessoas que têm uma conduta reprovável. Eles não amavam a lei e nem aborreciam o pecado. Irmãos, nós precisamos nos aborrecer com o pecado. Tem gente que às vezes você vê assim, parece que tem alegria de mostrar que está fazendo algo errado. Tem gente que fala, não, eu sou assim porque eu tenho uma personalidade forte. Você é assim porque você é mal educado, mal educada. Personalidade forte é aquela pessoa que consegue às vezes olhar para a fraqueza do outro e lidar com aquilo. Isso é ter uma personalidade forte, é ter uma personalidade transformada pelo Senhor. Qualquer coisa que às vezes você se torna violenta, e justifica isso como personalidade forte, é um nome bonito que você deu para a sua falta de educação, irmão. Não estou falando isso agredindo, mas para que você entenda e mude isso, porque ser um acusador não é para nós cristãos. Ser cruel, ter uma conduta reprovável, não é para nós. E nós olhamos para essa história, nós vemos que além dessas pessoas terem todos esses defeitos, eles eram parciais. Tinham 2 pesos e 2 medidas. Por quê? A lei de Moisés fala que quando é pego em flagrante adultério, quando é o caso aqui, era para os 2 serem apedrejados. E aqui nós vemos apenas a mulher. Onde está esse homem que foi pego em adultério? Então eles eram preconceituosos, eles eram parciais, não amavam a lei, não amavam ao Senhor Jesus, não amavam a Deus, não estavam zelando pelo casamento. O que eles queriam era apenas acusar, causar destruição. E o acusador não somos nós, é o diabo. É o diabo que acusa as pessoas. Nós oramos por elas, intercedemos por elas, abençoamos a vida delas. E eles saíram dali. Eles chegaram tentando condenar uma pessoa, mas acabaram saindo condenados pelas próprias atitudes. Então a primeira coisa que nós vimos é que a dolorosa condição de uma pessoa acusada. A segunda é a crueldade dos acusadores. E a terceira é que dentro de tudo isso, a misericórdia de Jesus, a graça de Jesus estava presente naquele ambiente. Se a gente olha ali, nos versículos do 7 ao 11, nós vemos que Jesus ele deixa claro que a única pessoa que tem a autoridade para exercer juízo de condenação é aquele que não tem pecado. A única pessoa que tem autoridade para condenar uma pessoa ao inferno, condenar uma pessoa à sua morte eterna, é o Senhor Jesus. Nós não temos essa autoridade, essa autonomia diante do Senhor. E Ele mostra que quem está livre do pecado pode exercer isso. Só que Jesus ele tem muita misericórdia e graça no seu coração, porque ele descortinou toda aquela situação. Ele rasgou o véu, porque o que acontecia? Eles chegaram com uma intenção no coração, aquelas pessoas. Eles queriam matar Jesus, queriam expor ele à opinião pública, queriam que os romanos o matassem, porque se ele decretasse que aquela mulher deveria morrer. E Jesus ele pegou a situação e de uma forma muito sábia ele contornou aquilo. Ele desceu e começou a escrever no chão. A palavra de Deus não fala o que ele escreveu. Só que essa palavra, né, escrever com o dedo na terra, escrever, ela no original, ela fala catagrafém. Catagrafém, se eu não estiver errando a pronúncia, irmãos. E ela significa assim, a escrita, ela sugere que é a escrita de uma condenação. Então alguns estudiosos acreditam que Jesus começou a escrever alguns pecados ali no chão. Talvez o pecado do momento, de rebeldia, de raiva, de ódio, desejo de matar. Só que ele pega e começa a escrever e fala, olha, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Só que quem não tem pecado, não é apenas assim, não estou pecando agora porque eu pedi perdão, fiz a minha purificação. É aquele também que não tem o desejo de pecar. E eles estavam querendo matar a Jesus. Então Jesus, a sua graça, ela é tão grande, ela estava naquele ambiente de uma forma tão poderosa, que ele conseguiu
sem expor os seus acusadores, sem pegar e falar, você está em pecado por isso, sem pôr o dedo na cara deles, fez eles mesmos pensarem na condição que eles estavam. Então a graça do Senhor Jesus, Ele abriu aquele véu, Ele abriu aquela situação, Ele conseguiu descortinar tudo aquilo e mostrar, olha, vocês estão com desejos pecaminosos, vocês estão em pecado e querem matar uma pessoa. Jesus ali a gente vê claramente, irmãos, que Ele não esmaga a cana quebrada. Por quê? Quantas vezes a gente vê uma pessoa, às vezes numa situação difícil, dentro da família, que às vezes é o que mais acontece, a pessoa errou, a pessoa pecou, e ao invés de nós ajudarmos essas pessoas, a gente acaba empurrando a cabeça dela ainda para a lama. Nós acabamos, ao invés de ajudar ela, de ser o suporte que a Bíblia fala, suporte uns aos outros, não é você tolerar um irmão chato, aquela pessoa difícil, no sentido de ignorar ela, mas é você suportar ela, ajudando ela a ficar de pé, é você ajudar essa pessoa, até que ela consiga andar por si mesma. Imagine esse suportar uns aos outros, quando você pega um bebê que está começando a andar, você pega nos dedinhos do bebê, e ele começa a andar, se você solta os dedos dele, ele cai para o chão. Esse suportar é quando você segura esse bebê, para que ele fique de pé. Só que chega um momento que o bebê ele vai começar a andar por conta, você não vai precisar pegar no dedo dele mais. Imagina eu, com a idade que tenho, você pegando no meu dedo para me ajudar a andar. Eu precisei de alguém que me suportasse, de alguém que me ajudasse. E a graça de Jesus, ela mostra que Ele ajuda essas pessoas, Ele não esmaga elas ainda mais em seu pecado. Embora Ele tivesse o poder e a autoridade para matar aquelas pessoas, Ele não buscou isso. Ele buscou restaurar. Jesus, Ele restaurou a dignidade desta mulher, tanto que a palavra que Ele usa, mulher, onde estão os teus acusadores? Essa palavra mulher é a mesma palavra que Ele usou para se referir à sua mãe. É uma palavra como se você estivesse chamando de uma forma honrosa aquela pessoa. Então Ele tratou uma mulher pega em adultério com a mesma honra que Ele tratou a mãe dele. Irmãos, isso é difícil de entrar na nossa mente, porque nós temos a tendência de achar que as pessoas precisam ser punidas. Nós temos a tendência de achar que porque a pessoa errou, ela deve pagar, ela deve sofrer, ela deve, de alguma forma, ser apedrejada nos contextos da nossa sociedade de hoje, sendo agredida virtualmente, ou pessoalmente, ou de alguma forma. Irmãos, a graça do Senhor Jesus, Ele restaura, ela cura, ela liberta. Ele restaurou a identidade desta mulher. Ele não chamou ela sua adúltera, sua prostituta, sua indigna, sua pecadora. Ele chamou mulher. O mesmo termo que Ele usou para sua mãe. E Ele restaurou a dignidade dessa mulher. Mas lembre, irmãos, Ele não diminuiu o pecado. Ele falou, olha, onde estão aqueles que te acusavam? Porque você merecia ser acusada, em outras palavras. Onde que estão? Foram embora. Não te condenaram? Não. Então vá, que eu também não te condeno. Mas não peques mais. Ele exortou ao arrependimento. Irmãos, a graça do Senhor Jesus tem o poder de nos curar, de nos restaurar, de nos limpar, de nos libertar. Ela tem o poder de ser um combustível para que nós fujamos do pecado. E aqui o que a gente pode aprender com essa graça é como nós devemos nos comportar. Irmãos, a atitude de um cristão, de um servo, de uma serva do Senhor, não é de esmagar a cana quebrada, de matar a pessoa que já está lá no seu leito de morte espiritual. A nossa situação nessas condições é de exortar, encorajando. Exortar não é o que muita gente pensa que é brigar com a pessoa, você está errado. Não é isso. Exortar é você encorajar, vamos lá, irmão, você vai vencer, ó. Você caiu nisso aí, mas vem aqui, que agora a gente vai buscar o Senhor junto, vamos aprender, vamos vencer, com a graça do Senhor Jesus, com a obra do Espírito Santo na nossa vida, eu venci, você pode vencer. Então, exortar é encorajar a pessoa a vencer aquela situação, a perseverar, a continuar. Irmãos, nós precisamos encorajar essas pessoas, nós precisamos ajudar as pessoas que muitas vezes estão sendo condenadas pelos homens, porque quem acusa não é nós. Perdão.
Quem acusa não é nós, isso não é um papel nosso. Nosso papel é de orar por essas pessoas, interceder por elas, amar essas pessoas, encorajar elas a vencer o pecado e, de uma forma muito graciosa, ajudar essas pessoas a continuar as suas vidas, esquecendo aquilo que ficou para trás. Que o sangue de Jesus cubra esses pecados e nos ajude. Irmãos, esse texto aqui ele é muito rico. Ele nos ajuda de diversas formas, poderiam ser aplicados de ter tantos ensinamentos para retirar dele. Mas hoje o que eu queria que vocês guardassem, que vocês levassem no coração, são apenas esses três pontos. Que a condição de uma pessoa acusada, ela é altamente dolorosa. A segunda coisa, que a crueldade de um acusador, ela é terrível. E a terceira, a graça e o amor de Jesus, ela pode estar presente em todas as situações, como estava nesse texto, tá bom? Que Deus abençoe essa palavra ao nosso coração e que você possa meditar nisso que nós aprendemos, irmãos. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Vamos orar? Quero te agradecer, Senhor, por esse culto, por tudo que o Senhor falou aos nossos corações. Pai, que a Tua palavra, Pai, penetre nestas casas e que eles possam entender essas verdades para a glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém.